Deus não escolhe os mais preparados? E se Ele escolhe exatamente aqueles que o mundo descartou? Isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas que foram chamadas por Deus ainda vive como se não tivessem sido chamadas por ninguém. Há uma crise silenciosa entre cristãos hoje. Não é a crise da fé, é a crise da identidade. Pessoas que foram chamadas por Deus, mas que ainda vivem como se não tivessem propósito algum, como se o chamado fosse para outros, nunca para elas. Pedro escreveu uma carta para pessoas assim, pessoas que se sentiam estranhas no mundo, deslocadas, sem pertencimento. E no meio dessa carta, ele solta uma frase que deveria ter mudado tudo para elas, e pode mudar tudo para você agora. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois geração eleita. 4 palavras que carregam o peso de uma identidade inteira. Mas o que significa ser geração eleita? E por que isso importa agora? A palavra grega usada por Pedro é eklektos. Significa escolhido, separado, apartado para um propósito específico. Não é uma palavra casual, é uma palavra de decisão divina. Deus olhou, deliberou e escolheu. Mas aqui está o que incomoda. Deus não escolheu os mais qualificados. Ele nunca escolheu os mais qualificados. Isso não é uma falha do sistema. É a lógica do Evangelho. Pense nos pescadores. Simão e André não tinham formação religiosa formal. Não eram escribas nem fariseus. Eram homens de rede, de peixe, de cheiro de lago. E foi exatamente esses que Jesus chamou primeiro. Mateus era cobrador de impostos, o tipo de pessoa que a sociedade religiosa da época desprezava. Traidor, colaborador do império. E Jesus passou na frente da mesa dele e disse: segue-me. Nenhuma qualificação exigida. Moisés tinha um passado de violência e 40 anos de fracasso no deserto. Gideão estava se escondendo com medo dos inimigos quando o anjo apareceu e o chamou de homem valente. Davi era o filho que o pai nem lembrou de apresentar ao profeta. Há um padrão aqui, e não é acidental. Deus não separa os mais prontos. Ele separa aqueles que Ele mesmo vai formar. A eleição começa onde a capacidade humana termina. Isso confronta uma ideia que muitos carregam, a ideia de que Deus vai me usar quando eu estiver pronto, quando eu tiver superado meu passado, quando eu for melhor. Mas essa lógica não aparece em lugar nenhum da Bíblia. O que a Bíblia mostra é diferente. Deus chama primeiro, forma depois. A obediência vem antes da perfeição, e essa sequência muda completamente como você enxerga sua própria história. Pedro sabia disso na pele. Ele negou Jesus 3 vezes. 3 vezes disse que não conhecia aquele homem. E mesmo assim, depois da ressurreição, Jesus foi especificamente buscá-lo, não para envergonhá-lo, para restaurá-lo. E foi esse mesmo Pedro que escreveu: vós sois geração eleita. Ele não estava escrevendo teoria, estava escrevendo experiência. Ele havia sido o homem que falhou e também o homem que foi escolhido de volta. Quando Deus escolhe alguém, Ele não apaga o passado. Ele reposiciona a pessoa. O passado deixa de ser uma condenação e se torna o contexto de uma história maior. Sua história de fracasso pode ser exatamente o que torna sua mensagem real. Mas há algo que a maioria das pessoas não percebe sobre esse versículo. Pedro não escreve apenas geração eleita e para por aí. Ele continua. E o que vem depois é onde a eleição ganha peso real. O versículo completo diz: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Cada uma dessas palavras é uma camada de identidade. E juntas, elas formam o retrato de quem você é quando pertence a Deus. Sacerdócio real.
Na cultura do Antigo Testamento, sacerdotes eram mediadores. Eles ficavam entre Deus e o povo. Agora, Pedro diz que todos os que pertencem a Cristo são sacerdotes. Não há mais uma classe especial que acessa a Deus. O acesso é de todos. Nação santa. Não significa que você é melhor que os outros. Significa que você é diferente para os outros. Separado não como símbolo de superioridade, mas como instrumento de propósito. A santidade não é uma armadura de isolamento. É uma marca de missão. Povo adquirido por Deus. Essa expressão em grego carrega a ideia de posse preciosa, algo que foi comprado com um alto custo. Você não foi selecionado porque era valioso. Você se tornou valioso porque foi escolhido por alguém que pagou o preço máximo. E então Pedro revela o propósito de tudo isso. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. A eleição não termina em privilégio, ela começa em missão. Anunciar as virtudes de Deus não é necessariamente pregar em púlpito. É viver de forma que as pessoas ao redor percebam que algo em você é diferente. É a sua forma de agir no trabalho. É como você trata quem não pode te dar nada em troca. A luz que Pedro menciona não é metáfora decorativa, é contraste real. Quando você vive com propósito, integridade e identidade firme em Cristo, isso é visível, especialmente em uma geração que está desesperada por algo verdadeiro. Mas aqui está a tensão que esse versículo cria. Você pode saber que foi escolhido e ainda assim viver como se não fosse. Pode carregar o nome e não viver a identidade. E essa é a crise que Pedro estava tentando resolver na carta. Os destinatários da carta de Pedro eram chamados de estrangeiros e peregrinos, pessoas sem status social, sem poder político, espalhados pelas margens do Império Romano. E para essas pessoas, Pedro diz: vocês são geração eleita. O chamado de Deus sempre vai contra a lógica do mundo. O mundo define valor por posição, por conquista, por visibilidade. Deus define valor por escolha. E a escolha dele não está sujeita à avaliação de ninguém. Há uma pergunta que esse versículo coloca diretamente para você. Você está vivendo como alguém escolhido por Deus ou ainda está vivendo de acordo com a identidade que o mundo te deu? Porque o mundo vai te oferecer muitas identidades. A identidade do seu erro, a identidade da sua família, a identidade da sua profissão, a identidade que as redes sociais constroem para você. Nenhuma dessas é a identidade que Deus assinou. A identidade que Deus assina não depende do seu desempenho. Ela foi estabelecida antes de você ter feito qualquer coisa certa ou errada. E isso é o que torna a graça tão desconcertante para a mente humana. Paulo diz em Efésios que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, não depois de nos avaliar. Antes. Isso não é doutrina abstrata. É a base de uma identidade que nada pode remover. Quando você entende que foi escolhido antes, o medo de não ser suficiente perde o poder. Você não precisa provar que merecia ser escolhido. Você só precisa responder ao chamado que já foi feito. E responder ao chamado tem um custo. Ser geração eleita significa ser diferente em um mundo que pressiona pela conformidade. Significa ter convicções quando é mais fácil ser neutro. Significa viver para algo maior que a própria aprovação. Isso não é uma chamada ao isolamento religioso, é uma chamada à presença transformadora. Você está no mundo, no trabalho, na faculdade, no bairro, e é exatamente lá que a eleição deve ser visível. Há uma camiseta que carrega essa mensagem, sem slogan gritado, sem pregação estampada. Só as palavras "geração eleita", escritas com a sobriedade de quem sabe o que carrega. Quem usa não precisa explicar. A identidade fala por si. Mas a peça mais importante não é a camiseta. É a decisão de viver o que ela representa. Porque qualquer um pode usar uma roupa.
poucos escolhem carregar o peso de uma identidade que foi dada por Deus. Então a pergunta final não é teológica, é pessoal. O que muda na sua vida amanhã se você acordar convicto de que foi escolhido por Deus, não por acidente, mas com propósito, antes de qualquer coisa que você tenha feito ou deixado de fazer? Deus não escolhe pessoas comuns para que continuem vivendo sem propósito. Ele as separa para revelar através delas uma glória que nenhuma capacidade humana poderia produzir. Você foi escolhido. A questão é, você vai viver como tal? Se esse vídeo tocou algo real em você, compartilhe com alguém que precisa lembrar quem é. Não por obrigação, mas porque geração eleita não é uma identidade que se vive sozinho, é uma comunidade que se constrói junto.